Olá, seja bem-vinda à nova temporada. Hoje nós daremos início à série Além da Superfície, o resgate da fé real, baseada no livro Verdadeira Espiritualidade. Eu estou muito animada porque esse é um livro que impactou muitas vidas, inclusive a minha, e eu tenho certeza que será uma grande bênção para você também. Então eu já quero te incentivar a fazer a leitura desse livro. Você já sentiu que está fazendo tudo certo na sua vida cristã? Você vai aos cultos, lê a Bíblia, serve na igreja, mas mesmo assim parece que falta algo. Como se existisse uma distância entre aquilo que você acredita e aquilo que você realmente experimenta na sua vida com Deus. Essa não é uma sensação nova. Um dos pensadores cristãos mais influentes do século XX, Francis Schaeffer, passou exatamente por essa crise. Mesmo sendo pastor e teólogo, ele percebeu algo inquietante. Havia muita ortodoxia correta, mas pouca realidade espiritual. E foi dessa busca que nasceu o livro Verdadeira Espiritualidade. Então hoje nós vamos iniciar uma jornada para descobrir algo essencial. A fé cristã não foi feita para ser apenas acreditada. Ela foi feita para ser vivida na realidade do dia a dia. No início da década de 1950, Schaeffer entrou em um período profundo de reflexão. Ele começou a se perguntar por que existe tão pouca transformação real na vida de muitos cristãos? Por que tantas pessoas que defendem a verdade bíblica vivem sem alegria espiritual? Ele percebeu algo importante. Muitos cristãos entendem dois momentos da obra de Cristo. Cristo nos salvou no passado, Cristo nos levará para o céu no futuro. Mas esquecem algo essencial. Cristo quer transformar a nossa vida no presente. A pergunta que precisamos fazer hoje é: a obra de Cristo está transformando a minha vida hoje, a sua vida hoje? Schaeffer, ele começa lembrando algo fundamental. Não podemos viver a vida cristã sem primeiro ter uma vida cristã. O cristianismo não começa no esforço moral, ele começa com uma realidade espiritual. A Bíblia ensina que todos nós temos culpa moral diante de Deus. Romanos fala que todos pecaram. Essa culpa não é apenas um sentimento psicológico, ela é uma realidade diante de um Deus santo. Mas a boa notícia do Evangelho é que Cristo resolveu essa culpa na cruz. Quando confiamos em Cristo como Salvador, nossa culpa é removida. Nada precisa ser acrescentado à obra de Cristo. Ela é perfeita. Essa é a porta de entrada da verdadeira espiritualidade. Então não tem nada que eu e você precisamos fazer para melhorar isso. Depois da conversão, muitas pessoas recebem apenas uma lista de regras. Não faça isso, não faça aquilo. E a vida cristã acaba se tornando algo mecânico. Mas Schaeffer alerta que a verdadeira espiritualidade não é simplesmente evitar certos comportamentos. Ela não é um sistema de tabus. Quando abandonamos listas superficiais, não é para sermos relaxados espiritualmente, é para encarar algo muito mais profundo, que Schaeffer vai chamar de a lei do amor. Jesus resumiu toda a lei em amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa que a espiritualidade verdadeira ela começa no coração. E Schaeffer também faz
uma observação muito profunda sobre os 10 mandamentos. Ele diz que o clímax da lei está no último mandamento: não cobiçarás. Por quê? Porque cobiça ela é completamente interna. Você pode obedecer externamente todos os outros mandamentos e ainda assim estar em pecado diante de Deus por causa da cobiça no coração. E o apóstolo Paulo confirma quando ele fala: eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Isso revela algo profundo. A batalha espiritual mais importante acontece dentro do coração. A verdadeira espiritualidade, ela pode ser testada por 2 perguntas simples. A primeira pergunta é sobre Deus. Eu amo a Deus o suficiente para estar satisfeita nele? Quando cobiçamos aquilo que Deus não nos deu, estamos dizendo algo profundo. Deus, o Senhor não é suficiente para mim. E a segunda pergunta é sobre o próximo. Eu amo as outras pessoas o suficiente para não sentir inveja delas? Quando alguém prospera, cresce ou é honrado, o nosso coração se alegra ou se incomoda? A verdadeira espiritualidade transforma até mesmo os desejos mais escondidos da alma. Schaeffer ensina que é algo muito profundo. A espiritualidade cristã, ela precisa ser observável na realidade da vida, não apenas na igreja, mas nos momentos comuns da vida, quando somos contrariadas, quando alguém nos critica, quando somos ignoradas, quando outra pessoa recebe algo que gostaríamos de ter. É nesses momentos que descobrimos se Cristo é apenas uma crença ou se Ele realmente vive em nós. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Existe um teste simples para saber se estamos vivendo essa espiritualidade real, que é a gratidão. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Quando murmuramos, estamos dizendo que Deus não está conduzindo a nossa história da melhor maneira. Mas quando agradecemos, reconhecemos que Deus continua sendo o centro da nossa vida. Então eu gostaria de deixar um desafio para você essa semana. É um desafio simples. Toda vez que surgir um pensamento de comparação ou de insatisfação, pare por um momento e diga: Senhor, obrigada porque o Senhor é meu Deus e meu Pai. Eu escolho confiar em Ti hoje. Eu estou satisfeita em Ti. Esse pequeno exercício vai revelar muito sobre o nosso coração. E no próximo episódio nós vamos falar sobre algo radical. Porque Jesus disse que precisamos negar a nós mesmas e tomar a cruz todos os dias. Porque a verdadeira espiritualidade começa quando aprendemos a morrer para o ego, para então viver a vida de Cristo.